Truculência, abuso de poder, atitude à margem da lei. Acredite você, essas barbáries foram cometidas não por um bandido, não por um ladrão, não por um assaltante, mas por uma delegada. A vítima, um motorista que não cometeu crime. O erro foi dela. Ficou intrigado? Eu conto os detalhes dessa história absurda na sequência desse vídeo. Essa história não começa com um crime. Começa com um esquecimento, mas termina com abuso de poder, intimidação e uma lição muito importante para todos os motoristas por aplicativos, especialmente aqueles que fazem viagens pela Uber. O caso aconteceu em Brasília. A passageira, uma delegada da Polícia Federal. Ela esquece o notebook dentro do carro do motorista. E mesmo sendo conhecedora da lei, ao invés de seguir o procedimento legal, ela preferiu a truculência. Um detalhe importante: quem conhece a lei e prefere ignorá-la, age pior do que quem nunca conheceu a lei. E como esse caso viralizou, tem muita gente pensando que o problema é o objeto esquecido. Não. O problema é como o poder foi usado. Em resumo, a corrida foi encerrada no destino, a passageira desatenta, diga-se de passagem, esqueceu o notebook de trabalho dentro do carro do motorista. O motorista segue a sua rotina normal até que o próximo passageiro, ao entrar no carro, encontra um notebook e o avisa sobre o objeto deixado no banco de trás. Uma policial federal pegou um carro de aplicativo e quando ela chegou a um aeroporto, percebeu que tinha esquecido o computador no trabalho no banco de trás. O que ela fez? Ligou para o motorista e ele disse que teria que cobrar a corrida para poder chegar e cobrir os custos para devolver o aparelho. A partir daí, a história virou uma baita de uma confusão. O motorista foi preso quando chegou até a Policial Federal. Vamos entender. A passageira era delegada da Polícia Federal e o notebook era da própria corporação. Depois de desembarcar, ela percebeu que tinha deixado o aparelho no carro e ligou para o motorista pelo aplicativo da Uber. Ele aceitou a ligação assim que terminou uma outra corrida. Disse que poderia levar o notebook de volta e cobraria apenas o valor de uma corrida, pelo tempo, distância e deslocamento. É nesse momento que a história fica estranha. Segundo o motorista, a passageira o ameaçou, dizendo que se não levasse de graça, mandaria uma viatura atrás dele. Com medo, ele foi até o aeroporto sem cobrar nada. Ao chegar ao aeroporto, o motorista entrou em contato com a delegada, encontrou com ela e devolveu o notebook. Mesmo assim, agentes da Polícia Federal que acompanhavam a delegada abordaram o homem e o conduziram até uma viatura. Os agentes estavam à paisana, sem o uniforme oficial da corporação. Perguntei quem eram eles, para se identificar, que eu não sabia para onde eu estava indo. E eles identificaram, né? Um puxou uma arma lá e um distintivo, falou assim, aqui é a Federal. Né? Aí eu peguei e fui lá para dentro com eles. O advogado do motorista disse que a cobrança de taxa pela devolução é legal e que vai cobrar explicações na justiça. Aparentemente, não está de acordo com a legislação, até porque não estava ali no flagrante. A pessoa só pode ser presa no Brasil por estar ou em flagrante delito ou por um mandado de prisão. Não havia nenhum mandado de prisão para ele e não há nenhum crime ali, não há nenhuma tipificação legal que impute a ele um crime por ele cobrar uma taxa de deslocamento para entregar o bem que foi esquecido por ela, que era de responsabilidade dela cuidar dos seus pertences. Então não há o que se falar ali em uma legalidade. Bom, vamos lá. Em nota, a Polícia Federal falou o seguinte, que o motorista condicionou a entrega do notebook ao pagamento de um valor em dinheiro. Segundo a PF, o motorista desacatou os policiais durante a devolução. A Polícia Federal falou que vai instaurar uma investigação para apurar de fato todos os detalhes desse caso. Esquecer um objeto no carro não cria uma obrigação imediata e nem dá o direito a uma pessoa, ainda que seja juíza, delegada, a agir como essa delegada agiu, tratando ele como suspeito. Eu quero saber a sua opinião a respeito desse caso. Você acredita que o motorista cometeu algum erro ou foi uma atitude totalmente truculenta por parte da delegada? Como sempre, de maneira inteligente, contribua com a sua opinião nos comentários logo abaixo. Aqui eu quero fazer um alerta para você que é motorista Uber, para se ocorrer uma situação de um passageiro esquecer um objeto no seu carro, pense duas vezes antes de passar o seu número pessoal para esse usuário.
prefira contatá-lo através do aplicativo da Uber. Porque nesses casos a Uber intermedia. Então, a ligação que é feita ali direto pelo aplicativo não gera o seu número para o usuário, mesmo que o usuário passe o número para você. Se fizer isso, a pessoa que esqueceu o objeto, independente de ocorrer algum problema ou não, jamais poderá lhe contatar diretamente, porque o prazo que a Uber abre para que haja o contato através do aplicativo com os números pessoais ocultos tem validade. Ou seja, quando o caso expira e resolvido, um não consegue mais falar com o outro diretamente utilizando o aplicativo da Uber. Olha, a meu ver, o motorista não foi muito feliz ao estabelecer o valor para devolução diretamente à passageira, no caso, a delegada, porque a Uber cobra R$50, repassa 33 ao motorista. Eu conheço mais ou menos Brasília, não sei qual foi o trajeto em si que o motorista fez, mas para devolver um objeto, R$33, no mínimo cobre o combustível. Concorda comigo? Não dá pra gente dizer aqui que o motorista tenha tentado driblar a Uber para ficar com R$50 diretamente, mas a passageira sabia que tinha que pagar essa taxa. Então isso aumenta a responsabilidade dela pela forma truculenta com que agiu. Porque é padrão da Uber notificar o passageiro. Olha, caso o objeto seja devolvido, nós cobraremos R$50 pela devolução. Desse total, a empresa fica com 17 e repassa 33 ao motorista. E já diz o texto sagrado que a quem muito é dado, muito é cobrado. Isso se refere à responsabilidade. Quanto maior o seu nível na escala social, maior é a sua responsabilidade. Eu, como cidadão, tenho um nível de responsabilidade. Um delegado, além de cidadão, é uma autoridade. Ele tem uma responsabilidade muito maior que a minha. E onde a delegada errou, e errou feio. Primeiro, como conhecedora da lei, ela sabe perfeitamente que o motorista não é depositário legal. Segundo, não há flagrante. Terceiro, não existe mandado de busca e apreensão, não existe uma ordem de prisão. Mesmo assim, ela usa o cargo, de acordo com as informações divulgadas pela imprensa e relato do próprio motorista em seu depoimento, ela fez valer o fato de ser delegada da Polícia Federal e o equipamento pertencer à instituição. Ou seja, uma clara intimidação. E aí o motorista diz, olha, vou devolver esse negócio lá. Vai para devolver o objeto. Entrega o objeto. Qual seria a dela atitude correta? Nesse momento, doutora, qualquer um de nós tem o direito de analisar, de julgar popularmente a sua atitude. O seu dever naquele momento, quando muito demais, o exagero, seria dizer, olha, você não pode cobrar de mim isso não, tá bom? Não faço não. Pronto, pegava o seu objeto e ia lá. Mas não, extrapolou a razoabilidade, ignorou os direitos do cidadão. De acordo com o que foi apresentado na reportagem, os homens que prenderam o motorista não teriam se identificado, não portavam nenhuma identificação de que eram agentes da Polícia Federal. E mesmo assim, colocaram ele na viatura. Ou seja, atitude totalmente à margem da lei. Doutora delegada, se por acaso a senhora estiver assistindo esse vídeo, entenda uma coisa, aliás, a senhora entende. Ser autoridade não é salvo-conduto para humilhar um cidadão. Afinal, abuso de poder é crime. Mais do que este cidadão comum pode dizer, a senhora sabe perfeitamente que a Lei 13.869 de 2019 reza sobre o comportamento que a senhora teve com esse motorista Uber. E vamos deixar claro uma coisa aqui. Objeto esquecido no carro de aplicativos não é furto. E pode se caracterizar um crime atribuir ao motorista que ele furtou, que ele se apoderou. Essa é uma atitude para fugir da responsabilidade. Porque aqui está um celular meu. É minha propriedade. É meu dever zelar por ele. Que Deus me livre e a você também. Mas se um ladrão rouba, se há um assalto, é uma coisa. Mas se eu negligencio com a atenção, se eu sou relapso, vou num lugar, deixo ele e chego lá, meu Deus, cadê meu celular? Aí eu digo, o Uber pegou. Não, tá errado. Isso pode ser caracterizado como um crime. O dever de cuidar da propriedade é de quem tem aquela propriedade. É seu, que é passageiro.
é da senhora também, viu, dona delegada? Naquele momento ali, não era a delegada, era uma passageira comum, qualquer pessoa, e a senhora foi desatenta, esqueceu. Não importa o motivo, não importa por quê, não importa o que acontecia. A senhora esqueceu. Não é responsabilidade do motorista. A situação só vira crime, aí no caso para o motorista, quando existe a intenção de se apoderar, a intenção de ficar com o bem. Quando há uma clara recusa, diz, olha, eu achei, mas não vou devolver. Ponto. Aí sim configura um crime conforme o artigo 169 do Código Penal Brasileiro. E aqui vai uma dica final para você que é motorista por aplicativos. O passageiro esqueceu um objeto, não mexa. Fotografe e imediatamente comunique à Uber. E só reforçando, toda comunicação com o usuário seja feita através do próprio aplicativo da Uber. Nada de WhatsApp pessoal, nada de número pessoal de telefone. Esqueça! Contato com o passageiro é através do canal oficial da Uber, porque com ele você está coberto. Sem ele, pode ser o que o passageiro disser. Consegui te ajudar com a informação do vídeo de hoje? Se sim, por favor, aquele like de sempre e também compartilha com os seus colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo encontro. Fui!